Ao vivo, porque vocês lembram da senhora que estava com uma espinha atravessada na garganta depois de vários dias de internação? Ela morreu. A dona Enielza aguardava uma transferência da UPA do Icuí, em Ananindeua, para um hospital de maior suporte, hospital de referência, mas infelizmente, meus amigos, isso não aconteceu. A gente tem mostrado esse caso aqui na Record, inclusive a nossa equipe de reportagem, eu e o Rogério Cereja, nós fomos até o hospital, o Icuí, conversamos com o marido, conversamos com a filha e infelizmente depois de tanto tempo de negligência, nada aconteceu e essa senhora que estava comendo um peixe na época do carnaval, se engasgou com essa espinha, não resistiu e morreu. A gente já vai direto então com Marília Argolo, que traz as informações a respeito desse caso. Marília, com você, dê as nossas condolências para toda a família. Conversei com o marido, conversei com a filha, pessoas do bem que infelizmente estão passando por esse pesadelo. Pois é, Pedro, é até difícil a gente noticiar esse caso, a gente conversar com essa família, né? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Nós estamos na casa da dona Enielza, aqui no bairro da Marambaia, em Belém. E para que você veja o contexto dessa residência, aqui tem diversas mesas, cadeiras, carteiras, né? Como costumamos chamar em escolas. Tem ainda algumas lousas, algumas mesas que eram utilizadas por ela para lecionar, tudo isso porque ela era professora. E aqui dentro, ela transformava esse pátio da casa em uma sala de aula. Ela pegava alunos desde o maternal e alfabetizava esses alunos aqui na comunidade. Inclusive, ela já era muito conhecida aqui no bairro porque exerceu essa profissão durante muito tempo. Durante a pandemia, a escolinha acabou fechando, o sonho ficou por aqui de lado e agora ela tinha muita vontade de voltar a dar aula. Foram 12 dias de internação que infelizmente terminou com o desfecho que certamente vocês nem imaginavam, né, Jéssica? Sim, com certeza. A minha mãe, ela tinha grandes chances de viver. Só que tiraram essa chance dela por conta de guerras internas, né, mascaradas políticas. Então, a minha mãe, ela tinha toda a chance para sobreviver, para estar aqui com a gente, se recuperando de uma cirurgia. E tiraram essa oportunidade dela que, hoje em dia, até um animal é tratado bem. Por que não um ser humano? Né? Então, todos os hospitais negaram. Nós fomos em pronto-socorros. Eu e meu pai ficamos correndo para cima e para baixo, desnorteados, atrás de socorro. Em nenhum momento conseguimos. Só o não. O tempo todo era porta fechada. Não somos portas abertas. Não temos leito. Não recebemos aqui. Não estamos achando o cadastro dela. Todo o tempo era isso. E como foi receber essa notícia para vocês durante o final de semana? Foi um choque, porque nós estávamos aguardando notícias, né, positivas, que ela ia sair dali, que tinha uma transferência, né, como já estavam acalmando a gente, dizendo que ela estava direcionada para um hospital. Fui nesse hospital, me deram chá de cadeira lá, não me atenderam bem. E eu fiquei o dia todo ligando para, no final, descobrir que o leito dela tinha sido cancelado. Jéssica, muito obrigada por ter conversado com a gente já volta. A dona Enielza, ela foi velada, sepultada durante o final de semana. Nós vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Daniele Dias. A morte da paciente de 55 anos foi confirmada nesse fim de semana em Ananindeua. Desde o dia 13 de abril, ela estava internada na UPA do Icuí à espera de uma transferência para um leito especializado. Ela estava há mais de um mês com uma espinha na garganta e teve complicações após uma peregrinação a unidades públicas de saúde. A minha esposa engoliu essa espinha de peixe lá em Curuçá, na segunda de carnaval. No outro dia, ela foi mandada para o PCM da 14 de março e não deram a mínima atenção para ela. Passaram para um otorrino e o otorrino simplesmente disse que não tinha o endoscópio para ver. E ficou por isso. Nós ficamos vagando em Belém, de UPA em UPA, e ninguém deu atenção para ela. Ainda segundo o esposo, a situação havia se agravado por causa de uma infecção, já que Nilza não foi tratada a tempo. A mulher já não conseguia engolir a própria saliva e teve falta de ar. Ela estava se sentindo mal já, não conseguia engolir nem a saliva, muito menos alimento. E nós pedimos, por favor, interne ela, porque ela está com essa espinha na garganta, ela precisa de ser tirada urgentemente, que já está infeccionando. Ninguém, eles diziam, não, ela não tem sintomatologia para ser internada.
Nós fizemos uma reportagem sobre o caso na semana passada, com o apelo da família que pedia um leito para a Enilza. A família percorreu os municípios de Curuçá, Castanhal, Belém e Ananindeua, mas infelizmente, apesar do apelo, a demora no atendimento adequado foi fatal. O sentimento da família não poderia ser outro. Está um sentimento de uma grande revolta. Eu estou me fazendo de forte para eu conseguir consolar meus filhos, tá? Porque eles perderam a mãe deles, eu perdi a minha esposa de 39 anos de convivência. Eu espero justiça. Forte mesmo, seu Abraão, ele que inclusive está aqui ao meu lado, ele que viveu 39 anos com a esposa, que tem 3 filhos, fruto desse relacionamento, desse casamento. E ele agora tem uma sensação de que tudo ficou sem uma explicação para essa morte? Com certeza. A explicação, a única que teve foi descaso total por parte da CESPA, do governo do estado e, de certa forma, pelo que eu sei, dessa guerra política que existe entre o governo do estado e a prefeitura de Ananindeua. Seu Abraão, de onde o senhor está tirando forças para consolar, confortar a sua família e seguir em frente? Eu sou Deus, né? Porque... E deles mesmos, meus filhos, porque a gente ama, né? E eu estou tentando confortar e levar com eles a situação. Vocês já nem estavam mais morando em Belém, tinham tentado uma nova oportunidade em Curuçá e depois retornaram para a capital? Nós estávamos lá, tentando, entendeu? Eu e ela, só nós dois. Como as coisas não estavam dando certo, e eu pensei, né? Ela era diabética e eu já estou ficando com uma idade, eu pensei, acho que não vai dar certo, minha filha, vamos embora para Belém, voltar, e lá você retoma a sua escolinha, e eu vou trabalhar outra coisa. Ela, inclusive, queria muito retornar à escola. Queria, com certeza. Aqui são algumas fotos, Pedro, da dona Enielza ao lado de alunos que ela formou aqui nesse pátio onde nós estamos. A família comentou que ela era uma mãe muito dedicada e uma professora muito dedicada, exigente com esses alunos, que eles chegavam aqui muitas vezes sem ler, sem escrever, crianças pequenas, e já saíam alfabetizados. Até porque a gente está mostrando aqui, olha, ela fazia confraternizações, festas de formatura para essas crianças, para que elas pudessem celebrar essa vitória de aprender a ler e a escrever. Jéssica, você tem muitas memórias, inclusive, da sua infância, da sua mãe trabalhando aqui dentro de casa, dando realmente o sangue dela por essa escola? Sim, tenho. Inclusive, na colação de grau, ela mesma fazia, como ela sabia costurar, ela era muito criativa. Então, ela fazia o capelozinho no chapéu de formatura, fazia a bata e fazia a decoração com a ajuda de uma amiga que sabia decorar e fazia tudo caprichado, tudo bonitinho. Ela gostava de fazer tudo assim, por amor mesmo. E as crianças amavam ela. Ela era muito querida, muito amada por todos mesmo. Não era só pela família, não. A vizinhança também deve ter sentido muito. Sim, sim. Inclusive, nas redes sociais, nós fizemos, né, ali um protesto ali, né? E todo mundo compartilhou, chegou em bastante gente, né? Acionamos, né, as autoridades que poderiam nos ajudar, mas infelizmente não chegou essa ajuda. Até o Ministério Público foi acionado nesse caso. Sim, o Ministério Público estava em andamento, né, o processo dela, só que... O que diziam para você sobre essa transferência de leito? Que ela já estava no sistema de regulação? Diziam que ela estava, né, lá na UPA dizia ela está assim no sistema de leito, na regulação de leito, só que quando chegavam no hospital eles não achavam o cadastro dela, diziam que não existe esse nome aqui, não tem cadastro no nome da sua mãe, você tem que procurar a UPA para ver lá na regulação de leito lá interna se ela está cadastrada mesmo. E eu ia desesperada já querendo, né, ali fazer maior onda, né, brigar. E eles diziam, não, ela tá cadastrada assim. Aí ficava jogando um pro outro. O hospital que a gente ia, eles diziam, vão na UPA. E a gente ficou nesse jogo, UPA e os hospitais, UPA e os hospitais, o tempo todo.
Família, muito obrigada por terem recebido a nossa equipe aqui na casa de vocês, por terem conversado com a gente sente muito, lamenta muito por tudo. Inclusive, desde a semana passada, estamos noticiando esse caso, tentando ajudar vocês nessa transferência que não veio. Pedro Pessoa, inclusive, esteve pessoalmente, né, Pedro, lá na UPA do Icuí, tentando conversar, inclusive, com essa família, com as autoridades, para a gente tentar fazer essa negociação que não veio. Foram 12 dias de sofrimento para essa família. Riércio, vamos caminhar um pouquinho para a gente mostrar aqui, porque as lembranças ficaram no pátio da casa. Aqui as cadeiras, todas as mesinhas, tudo colocado, virado ao contrário, porque agora eles vão precisar dar um novo destino para tudo isso, vão precisar provavelmente vender para a vizinhança, para alguém aqui no entorno que também lamenta tudo isso. E os filhos até fizeram uma homenagem, colocaram diversas fotos aqui em cima dessa mesa que era aonde ela lecionava. Era a mesa onde ela costumava trabalhar, onde ela gostava de sentar para fazer as atividades, para pensar nos planos de aula, para corrigir as provas das crianças. Era aqui que ela gostava de fazer tudo. Até as canetas, as lapiseiras, tudo está colocado aqui, posicionado do jeitinho que ela gostava, do jeitinho que ela queria que estivesse. Então eles fizeram essa homenagem, colocaram diversas fotos aqui para relembrar todos os momentos dessa mãe, dessa mulher de 55 anos, que era uma trabalhadora, que era professora, formada em biologia, inclusive, e que tinha muitos sonhos aí pela frente. Pedro. Difícil, viu, Marília? Obrigado pelas informações. Como você falou, eu estive lá com a Jéssica e o seu Abraão, manda um abraço para os dois. E olha, eles não precisavam estar fazendo isso aí, tá? Não precisavam, porque a dona Enielza já morreu, eles poderiam ir para casa e ficar com luto sem se expor. Mas eles estão fazendo isso aqui para que outros casos não aconteçam. Pelo menos possam ser evitados de alguma forma. Porque negligência médica é uma situação muito difícil da gente concordar. Ela passou por várias unidades de saúde, o caso não foi resolvido. Ela, infelizmente, perdeu a vida depois desse trágico caso. Uma espinha de peixe, poderia ter acontecido com qualquer um. Mas olha, desejo mais uma vez muita força para toda essa família. Você viu aí essa revolta. Mas vamos às explicações, pelo menos tentativas de explicações. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua lamenta o falecimento da paciente e diz que, embora tenha sido devidamente recebida, acolhida e atendida sob todos os cuidados da equipe médica na UPA do Icuí e tendo o seu cadastro atualizado diariamente, não teve leito liberado pela Secretaria de Estado da Saúde. Já a CESPA informa que a paciente foi acompanhada pela equipe técnica de regulação durante todo o processo de viabilização do leito. A Secretaria lamenta o ocorrido e destaca que, conforme o perfil de atendimento, a disponibilidade pela assistência é da gestão municipal de saúde. Joga para o outro, infelizmente. 18h15, vamos lá. A dona de casa que estava com essa espinha aí, a dona Enielza, ela agora vai ser um exemplo para todo mundo, não só no bairro da Marambaia, como em toda a região, toda a cidade. Afinal, uma mulher trabalhadora que amava as pessoas ao redor dela, fazendo o melhor que ela podia para todos esses alunos, todas as pessoas ali do bairro. Agora ela fica com uma mulher de fibra, de garra na história. E se você, Jéssica, ou algum parente puder dar continuidade naquilo que ela amava tanto, vai ser tão bom para todos os parentes e, claro, para o pessoal da comunidade. Isso vai ser muito legal. Vamos que vamos.